Então, nós terminamos o livro de Eclesiastes, baseado no sermão que o pastor Luiz Prestes deixou para nós, que para mim foi de bastante proveito. O Bom, sermão. Kleber, Sim? tá gravando? Sim, já está gravando, dessa vez está gravando. Dessa vez eu não deixei passar, não. Deixei um bilhete escrito aqui, avisar o vaso aí, ó. Então, o sermão que o pastor nos deixou a respeito do livro de Eclesiastes foi um sermão bem proveitoso. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do livro de Cantares de Salomão, que é talvez um dos livros menos lidos da Bíblia e menos compreendido, e às vezes até causa bastante dúvida nas pessoas que uns aceitam porque acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e, devido a isso, não questiona a respeito do porquê o livro de Cantares faz parte do cânon sagrado, mas, como o próprio apostila vai mostrar, e outros livros que eu já li, as pessoas debatem bastante a respeito da por que o livro de Cantares entrou no cânon sagrado. Eu não sei se quando vocês estudou bibliologia, se vocês chegaram a essa parte na área da bibliologia. Quando eu estudei no Brasil, nós estudamos e chegamos a uma parte que houve muitas dificuldades para poder aceitar o livro de Cantares. O que se entende que quem fez a construção do cânon do Velho Testamento foi Esdras, e Esdras não teve dificuldade de colocá-lo, e os judeus também da sua época, da época dos 400 anos que houve sem profetas, também não tiveram. Tiveram algumas dificuldades no fim do primeiro século, nos anos cento e poucos. As pessoas começaram a questionar, em alguns concílios e alguns debates teológicos a respeito do livro de Cantares. Se ele era ou não inspirado, por que ele fazia parte do cânon sagrado, porque ele foi aceito no cânon do Velho Testamento, e esses tipos de debate. Eu, particularmente, eu acredito que Esdras fez um trabalho extraordinário, colocando o livro de Cantares na parte do Velho Testamento. É claro, primeiro dirigido por Deus, que uma coisa que nós temos que ter em mente é que todos os livros que estão na Bíblia, os homens que organizou a Bíblia, aqui nós temos, como os judeus falam, a Bíblia dos cristãos, que é o Novo Testamento, e o Velho Testamento, que foi construído por Esdras, foram dirigidos por Deus. Os homens que foram teólogos, que debateram para construir esse Novo Testamento que nós temos, separando os livros que eram inspirados e os que não eram, muitas literaturas existiam na época. Então, ou seja, Deus dirigiu a história, Deus dirigiu a vida desses homens. O livro de Cantares, então, não foi simplesmente incluso no Velho Testamento porque Esdras achou bonito, ou porque Esdras achou sendo um cântico que chamava a atenção. Não, porque Deus dirigiu, o Espírito Santo foi quem guiou Esdras para que ele pudesse incluir esse livro no cânon do Velho Testamento. E o pastor ele nos mostra algumas coisas aqui na apostila, que é bastante interessante. Eu não sei se vocês aqui já leram o livro de Cantares. Quantos aqui já leram o livro de Cantares? Faz assim com a mão. Então, todos leram, que estão presentes. Eu confesso aos irmãos que na minha primeira leitura, eu nunca deixei de acreditar que ele fazia parte dos livros sagrados e inspirados, mas tive muitas dificuldades para interpretar o livro de Cantares. A primeiro modo, eu sempre interpretei da maneira que quase todos os pentecostais interpretam, que era uma questão de alegoria. E sem contar que o fundo alegórico do livro de Cantares foi bem mais explicado durante o percurso da formação teológica do que a interpretação literal do texto. Então, eu aprendi no meio pentecostal, dos pastores, antes que eu fosse frequentar uma escola teológica, e na escola teológica, não que escola teológica ela faz um pregador, um ensinador, mas quando a escola teológica é boa, ela nos abre a mente para poder compreender melhor os livros da Bíblia.
E, com o passar do tempo, eu fui entender que o livro de Cantares não era aquilo que muitos pastores pregam, outros até proíbem, como o pastor coloca aqui, que proíbe a leitura do livro de Cantares, e principalmente, como o pastor mostra aqui, eles pedem os jovens para ficar longe do livro de Cantares. Eu não sei por qual razão eles falam isso. E o livro de Cantares ele tem uma mensagem muito linda, aplicada na vida. Eu costumo dizer que, sempre eu falo na igreja, quando eu estou ministrando ali na escola bíblica, ou pregando, às vezes falando com os irmãos, eu falo, bom, os irmãos, somente os homens, deveriam ler mais o livro de Cantares, para poder falar do livro de Cantares para suas esposas. É claro que a linguagem de Cantares ali não pode fazer aqueles elogios para a esposa da maneira que está lá, né? Ele tem que ser mais criativo, porque se ele chama a esposa dele de égua de faraó, vai ter um problema muito grande dentro de casa. Então, ele tem que Eram as belezas da observar, época, né? observar o quão romântico era Salomão, mas ter uma criatividade melhor. Porque, na verdade, os ornamentos que eram usados sobre esses animais, que quando o faraó ia caminhar, ia fazer uma passeata, chamava muita atenção. Então, Salomão, tendo conhecimento devido às suas alianças políticas com o Egito, ele tinha conhecimento todos esses aparatos que essas éguas ou os demais animais que existiam dentro dos carros de Faraó, que compunham ali os carros dele, ele tinha conhecimento dos ornamentos desses animais. Então, como os animais ficavam bem chamando bastante atenção com a sua maneira de todas aquelas coisas sobre ele, é o que Salomão queria dizer, que a sunamita chamava atenção, ela era tão bela quanto as éguas de Faraó, que eles colocavam todos aqueles ornamentos sobre ela. Não, é claro que não se pega bem chegar e falar com a mulher. Da mesma forma, a sunamita ela dirige a Salomão dizendo assim: os seus olhos são como os de pombas, e os olhos de pombas são vermelhos, porém meigos. E às vezes um homem que se julga muito, muito machão, não vai aceitar falar que tem os olhos meigos e coisa assim. Então, é uma linguagem muito, muito maravilhosa, muito bonita. E sem contar que o livro de Cantares também, ele nos mostra que Deus cercou o casamento de uma maneira que não se deve permitir que outras coisas entrem no casamento para estragar. No capítulo 2, versículo 15, desde quando eu li esse versículo, eu guardei ele na mente, que fala assim: apanhar-me as raposas e as raposinhas, porque a nossa vinha está em flor. Ou seja, no literal, o que Salomão queria dizer apanhar-me as raposas, as coisas grandes, e as raposinhas que passam em qualquer lugar, porque a nossa vinha, ou seja, o nosso amor, está florescendo. O que ele queria dizer? Que tem coisas grandes que é fácil detectar num relacionamento, mas tem coisas pequenas que começam e as pessoas vão deixando aquilo tomar uma proporção grande e parece que não tem nada a ver, vai deixando, até que tomou uma proporção grande e estragou. Eu não sei se vocês têm conhecimento de quando uma raposa entra em uma vinha ou entra em alguma plantação, principalmente na época do Antigo Testamento, ela devastava tudo, acabava com tudo. Então, o que Salomão quer dizer é que o casamento ele é cercado por Deus e que o casal deve vigiar para que tanto as raposas, os problemas grandes, como os problemas pequenos não venham destruir essa vinha que está florescendo. Então, é uma linguagem maravilhosa o livro de Cantares. Como diz o pastor Silas Malafaia, tem até uma linguagem um pouco explícita no livro também. Se você olhar no capítulo 7, capítulo 8, as declarações de Salomão e da própria Sunamita, é claro que o escritor sagrado, na maneira de escrever e a própria tradução da Bíblia que nós utilizamos, eles tiveram muito cuidado em traduzir as palavras para que não viesse ficar algo um pouco que causaria na mente das pessoas algo errado. Então, eles traduziram a palavra de maneira que, com a ajuda da interpretação bíblica, nós venhamos a compreender o que eles quiseram falar. E deixando claro que o relacionamento de cristão é algo extraordinário, o relacionamento que Deus preparou entre os servos dele
conforme o livro de Cantares, mostra que é algo lindo, que é algo cercado pela bênção de Deus, que é algo que a mão de Deus está ali. Nós vamos começar aqui na apostila, para depois eu falar um pouco mais a respeito do livro de Cantares, que o pastor mostra aqui que um pastor chamado Eric Newman, ele diz o seguinte: a primeira característica marcante do livro, desse livro, que é o livro de Cantares, ele fala de sexo. Então, é uma coisa interessante. Ele fala que na cabeça de muitas pessoas é inconcebível a ideia de um livro sagrado falar de sexo abertamente. Bom, nós tivemos uma lição para trás, já faz aproximadamente uns 2 anos, uma lição da escola bíblica, que falava que nós utilizamos a lição da CPAD, das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, e ela falava a respeito da mordomia. E uma das coisas que ela expressava era a respeito da mordomia do sexo, como que o sexo é visto dentro do meio cristão. Como eu disse, o sexo ele é uma bênção quando ele é cercado pelo casamento. De forma alguma, as pessoas praticam o sexo de qualquer maneira, mas a maneira bíblica que Deus separou o sexo, cercando pelo casamento, é uma bênção. E o interessante é que há muitos pastores até hoje que têm um tabu muito grande de falar até a palavra sexo. Eu já vi pastores na igreja, quando eles vão falar a palavra sexo, eles falam baixo. Eles não falam a palavra, parece que tem medo, parece que está falando uma coisa suja. E o interessante é que parece que eles pensam assim: Deus criou o homem, criou a mulher, e chamou o diabo e falou: a parte do sexo você cria, porque essa parte ela não é boa, então você que vai ter que criar. E quando, na verdade, irmão, quem criou o sexo foi Deus. E Deus não criou o sexo simplesmente para procriação, ele criou o sexo para satisfação dos seres humanos, do homem e da mulher. Então, nós temos que entender isso, de forma alguma, principalmente como estudantes de teologia, ficar com a mente fechada, onde no grupo de irmãs, no grupo de jovens, no grupo de irmãos, nós não podemos falar abertamente a respeito de sexo. E, é claro, no grupo de jovens, vamos deixar claro que o sexo ele é feito para pessoas casadas. E quando se há isso fora do casamento, entre jovens, é fornicação e é pecado. Então, o apóstolo Paulo ele trata essa questão do sexo no capítulo 7 de 1 Coríntios como algo que Deus fez e que, quando é negado de um cônjuge por outro, é pecado. É só você ler lá no capítulo 7, versículo 2 e 3, que, quando é negado, até pecado se torna. Então, nós temos que tomar cuidado e bastante sabedoria para falar a respeito disso e não deixar de falar. Que o pastor até mostra aqui na lição que existem algumas pessoas com falsa moralidade, que eles criaram um tabu e não querem falar do assunto, enquanto, na verdade, irmão, se nós não falarmos do assunto, os nossos jovens vão aprender na televisão, aprender na escola, aprender com alguns filósofos que hoje vivem na internet, filosofando e julgando todo o entulho sobre a cabeça dos nossos jovens, e eles irão aprender assim. Se nós, como cristãos, não enterarmos o assunto, não falarmos a verdade, mostrar que Deus abençoou o sexo, mas dentro do casamento, mostrar por que eles não devem praticar fora do casamento, eles vão aprender lá fora. E lá fora, tudo parece normal, tudo é aceito. Eles criam na cabeça dos nossos jovens uma maneira que eles irão aceitar uma vida sexual fora do casamento de maneira normal, quando biblicamente não é normal. De forma alguma é normal. O sexo é normal dentro do padrão do casamento. Então, o pastor mostra aqui que é inconcebível na cabeça de muitas pessoas que haja um livro na Bíblia que fala a respeito de sexo, porque Deus é santo, como eu já disse. Deus ele não deixa de ser santo porque ele criou o sexo. Da mesma forma que o sexo feito dentro do padrão do casamento, nenhum dos cônjuges deixa de ser santo. E nesse dia que eu ministrava aula a respeito do sexo, um dos pastores que estava lá, ele falou que quando ele está jejuando, ele fica com nojo de sexo. Eu fui obrigado a falar com irmãos, não há base bíblica para isso. O irmão está precisando de orar mais, o jejum do irmão está ficando algo muito religioso, porque o apóstolo Paulo ele ensina que se há comum acordo do casal, comum acordo, o homem não pode chegar porque ele acha que ele é homem e falar: a partir de hoje eu estou jejuando, então não vamos ter sexo. Isso não existe. Ele tem que conversar com a esposa, se a esposa aceitar,
aí ele vai fazer É comum acordo. isso. É como o apóstolo Paulo fala, que em consentimento mútuo eles devem separar, e ainda fala que não seja por muito tempo para que o homem não caia na tentação do diabo. Não pode ser por muito tempo. Eles têm que separar por um período de tempo que seja aprazível para os dois, para que não crie problema entre eles e tampouco venha fazer com que eles caiam em incontinência e, tentado pelo diabo, venha pecar. Então, de forma alguma. Esse pastor, infelizmente, ele falou dessa maneira, que ele... E ele ainda disse que ele separa da mulher quando ele vai jejuar durante 2 meses. Eu falei, isso é muito tempo Uau! para uma pessoa casada fazer isso. Na verdade, ele deve estar com problema no casamento já, né? Eu também suponho. E aí eu até falei, ele entrou na questão de pessoas que eu até falei, existe pessoas que não gostam e pessoas até assexuadas, que isso não faz falta para ele. Mas esse tipo de pessoas não são pessoas que realmente não vai fazer falta. Mas aquela pessoa que mantém a sua vida de relacionamento sexual dentro do casamento com a sua esposa e a esposa com o marido, é claro que ele sente falta, ela sente falta. E como servo de Deus, ele não pode deixar de vigiar e separar tanto tempo do outro assim, porque se a Bíblia, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou que não pode, é porque ele sabia que não pode. E ele sabia que o diabo pode vir destruir, como muitos casais, irmão, têm sido destruídos. Pessoas que eram abençoadas por Deus, por não ter conhecimento bíblico, acham que eles podem separar, porque se sente imundo ao jejuar. Por exemplo, se a irmã falar com o esposo, e o esposo falar, olha, você pode jejuar, mas eu não quero que tire o sexo. A irmã vai poder jejuar, não vai ficar imundo, o jejum da irmã vai ser recebido no céu, Deus vai abençoar o propósito. Porém, tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que pensam que se ela jejuar e tiver relação sexual, o jejum quebrou. De forma alguma quebrou, biblicamente. Seguindo o princípio, né, o Kleber? Não quebra, o princípio não quebra. Porque, como já disse, o sexo cercado pelo casamento é a bênção de Deus sobre a vida do casal. É abençoado, então não tem nada de mais disso. E conforme o pastor mostra aqui, tem pessoas que têm esse orgeriz de falar do tema, às vezes não conhece o tema e outros não gostam nem de ler o livro de Cantares. E, como eu já disse, proíbe os jovens de ler. Irmãos, essa é a realidade. Eu já ouvi pessoas me falar que os jovens não deveriam ler o livro de Cantares. Eu não consigo entender por quê. Tem que se ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não pode deixar. Se o livro de Cantares está lá, tem que ser lido. E é bom que ele já aprende como tratar a esposa dele, a esposa como tratar o marido. Já aprende com o próprio livro da Bíblia, que é repleto de assuntos e rico em assuntos que pode fazer um casal feliz. É muito interessante. Esse assunto no meio evangélico, ele é muito mal resolvido. Muito mal resolvido. Você vê algo muito interessante no meio católico. Você chega lá, o padre te explica isso tudo, isso chamado curso de noivo. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. E ele realmente ensina. E outra coisa, irmãos, no hinduísmo, os hindus, eles têm um livro que é baseado nisso, que é o Kama Sutra. E, infelizmente, ok, que lá é bem exagerado, é coisa impura até demais, às vezes, mas é claro que eles não aceitam adultério nem nada. Mas dentro do cristianismo, as pessoas têm medo de falar. Uma vez, uma irmã estava sentada de forma indecente na igreja e o presbítero chamou atenção, isso no Brasil, não foi que não? Chamou atenção, mas não chamou atenção da irmã, só falou que as pessoas deveriam sentar de forma adequada, porque estava mostrando as suas peças íntimas. E, na verdade, ele usou a palavra calcinha. O pastor chamou ele e como que se a palavra calcinha fosse uma blasfêmia, dizer que não podia falar, que não pega bem, que... Eu falei, meu Deus do céu, por que a pessoa tem tanta dificuldade para falar disso? E se a pessoa não fala na igreja, como, por exemplo, nos dias de hoje, nós estamos passando por uma lição da CPAD que fala dos ataques do diabo contra a igreja antes da volta de Cristo. E um dos ataques do diabo é tentar tirar a autoridade bíblica e fazer com que os crentes, e principalmente os nossos jovens, se adequem ao que o mundo quer. E se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar. Se o pai não ensina em casa,
o mundo vai ensinar, o professor vai ensinar, e que boa parte dos professores não são cristãos, e, acima de tudo, hoje as nossas escolas não estão preocupando mais com a questão acadêmica, estão preocupando com questões filosóficas, políticas e atacar a religião. Se os irmãos reparar, tem professor de matemática que quer filosofar. Tem professor de matemática que está falando de questões de teoria de Darwin, de teoria de gênero. Eles estão esquecendo de ensinar matemática e estão falando isso aí, colocando isso na cabeça dos alunos, das crianças. Então, se nós, como cristãos, não pegar e ensinar, os nossos filhos vão aprender lá fora. Então, livro didático? Oi? Os livros didáticos, você viu que o Bolsonaro pegou de criancinhas novinhas? Realmente, eu vi aquilo. Bom, quando eu estudava, uma vez, era adolescente, eu já era mais velho, mas tinha muitos adolescentes na escola, e eles passaram distribuindo preservativo na escola. Preservativo. E não chegou o conhecimento dos pais, de alguns pais. Porque quando chega o conhecimento dos pais, os pais vão na escola, não aceita, reclama, fala com a diretoria da escola. Porém, hoje em dia, os pais estão calados, principalmente que na América, eles não aceitam, os professores não aceitam, falam até chamar as autoridades militares se algum pai for lá reclamar de uma questão dessa, porque eles estão tentando atacar o cristianismo. E, como eu estou dizendo, o livro de Cantares, ele é esse livro que mostra isso para nós. E nós não podemos fugir da realidade. Ele fala de sexo. Ele fala de uma vida sexual abençoada e ativa por Salomão e sua esposa. Se você observar o capítulo 7, Salomão ele olha para a Sunamita e fala assim, que os seios dela são como duas torres, como cachos de uva, e o seu umbigo como uma taça cheia de vinho. Aí ele usa, quando ele vai descendo, que pelo contexto nós vemos que ele vai descendo pelo corpo dela, ele fala, e o seu ventre. A palavra ventre ali, tanto quando é a Sunamita falando e quando é eles falando, está falando da genitália. E ele até exagera, fala como dois marfins. Então, ele estava vendo ela nua e ela vendo ele nu. Não, vai, está lá atrás. Então, ou seja, eles estavam falando de algo entre eles. E por isso que eu estou dizendo, o livro fala a respeito disso. Nós não podemos fugir da realidade. O pastor até mostra alguns aqui, algumas linhas teológicas de interpretação. Existe esse livro, talvez depois eu vou colocar no grupo. Ele é sobre os livros poéticos. Amanhã mesmo, ontem, né? Também. Sabe que hora que eu cheguei? Saí? 10 horas da noite. Fechar aqui o áudio de todo mundo, porque tá tendo muito barulho. Esse livro, irmãos, ele é bem resumido a respeito do livro de Cantares, mas ele mostra algumas linhas de interpretação, algumas escolas que existiam na época de interpretação, e alguns teólogos até proeminentes que existiam, como os pais da igreja, que interpretaram, e boa parte deles interpretou o livro de Cantares sendo como alegoria, ou como tipologia, outros como um drama, como o próprio Orígenes. Orígenes tem um livro, ele tentou fazer uma exposição do livro de Cantares, porém, toda em alegoria e de uma forma de drama. Tem o Hudson Taylor, inclusive, até tem esse livro dele aqui, ele já usa o livro com bastante alegoria, mas ele dá algumas explicações boas do livro, e quase ninguém trouxe uma exposição do livro de Cantares de maneira que as pessoas possam utilizar esse livro e ajudar na interpretação da Bíblia. Porque existem algumas linguagens no livro de Cantares um pouco diferente da nossa. Eles utilizam árvores da época que nós não temos conhecimento, coisas que... um estilo de linguagem que, às vezes, não fica muito claro para os leitores entender o que ele está falando. Então, pessoas como esses homens que interpretaram de forma alegórica, porém, alguns costumam dar o literal do texto e fazer a tipologia. E de maneira tipológica, você vai aprender o literal do texto. Mas a aplicação do texto nunca pode ser tipológica, principalmente no livro de Cantares. Eu já de antemão defendo o livro de Cantares, a interpretação dele é literal. Ele é literal, é um homem falando com uma mulher, não tem essa história que é Jesus falando para a igreja, que era Deus falando para Israel, de forma alguma. É um homem
falando, expressando o seu sentimento para a mulher retribuindo o sentimento para ele, e tinha uma coisa interessante, ainda tinha uma torcida lá, que são as filhas de Jerusalém, que sempre repetiam e batiam palma para que aquele relacionamento avançasse mais e mais. Se você pegar a Bíblia de versão atualizada, você vai ver lá que os teólogos eles separaram as falas da mulher, as falas de Salomão e as falas da filha de Jerusalém, que era tipo um coro nesse cântico. E esse livro de Cantares, irmãos, que Salomão escreveu, se você for no livro de Reis, você vai ver que ele escreveu 1.005 cânticos. Porém, só o livro de Cantares foi inspirado por Deus e coube na Bíblia. Então, ou seja, ele escreveu muitos cânticos, só o livro de Cantares entrou no cano sagrado. Isso é para ver que realmente ele era inspirado por Deus, porque senão poderia pegar qualquer outro cântico de Salomão e colocar na Bíblia. Mas foi o livro de Cantares. E o livro de Cantares, Salomão exalta o valor da mulher. Ele mostra o quanto aquela mulher ela era amada. Porque, voltando um pouco atrás, Salomão tinha 1.000 mulheres. E dessas 1.000, se você olhar no capítulo 4, tem uma parte que Salomão ele se refere a Sunamita, ele fala assim, tu é como um lírio entre muitos espinhos. E a interpretação do texto é que ela era a mulher amada entre muitas que ele tinha, que às vezes até queria fazer algum mal para ela, mas ela era quem era escolhida. Ela era quem florescia em meio aos espinhos. Ela era quem chamava atenção, se destacava entre as demais mulheres. E tem uma parte também que ele fala que houve milhares, mais de 1.000, porém ela era escolhida. E ele se refere a ela como uma lua, como estrela, como bandeira. Então, o livro de Cantares ele é construído dessa maneira que Salomão ele elogia ela elogia ele. Há um coro que como diz, que aplaude aquilo ali, e há elogios um pouco exóticos demais e coisas que eles se declaram para o outro. Então, mostrando o valor do amor. Uma das coisas principais no livro de Cantares é isso. E esse é um livro, irmãos, amado pelos judeus. A irmã Lúcia, que tem muito contato com os judeus, eu creio que ela sabe disso, ele tem um valor imenso para os judeus, o livro de Cantares. A linha de judeus que fala, eles até exageram um pouco, eles falam que há algo espiritual na relação sexual. Eles chegam a alegar isso aí. Portanto, que eles amam o livro de Cantares. Existe, sim, uma parte de judeus que alegoriza o livro de Cantares, é claro que tem, mas boa parte deles interpretam de forma literal. Aí, Manu, tem alguma coisa? Não, só vou acrescentar, já que você disse aí, não, eles têm, sim. Todos sábados, que é o Shabat, eles leem muito o livro de Cantares de Salomão, para que o povo judeu entenda esse amor eterno de Deus para com o povo de Israel, entendeu? Então, bom, né, dentro do ponto de vista deles, eles acham que o Cantares de Salomão foi feito especificamente para expressar o maior amor de Deus para com eles, né? Como sempre, né? Então, eles leem muito, todo sábado, todo Shabbat, eles leem muito o Cantares de Salomão. Yep. Eles gostam. Mas, como eu disse, mas existe uma linha de judeus que eles acreditam que o livro de Cantares ele tem a ver com relação sexual e, como eu já disse, eles têm essa parte do sexo como algo bem elevado, porque eles acreditam, como boa parte dos cristãos que acredita que o sexo é algo abençoado por Deus, existe, infelizmente, esse grupo de crentes, como o pastor alega, coloca aqui, que muitos moralistas, falsos moralistas que querem falar ser santo demais, da qual eles não conseguem nem pronunciar a palavra sexo, parece que para eles se torna uma obrigação dentro de casa. Bom, Cleber, sim? Só perguntar, quantos filhos você tem? Eu tenho um casal. 16, 11. Os antigos que eles tinham tanta vergonha de falar, os que tinham 11, 16, 20, 18. E um monte de filho. Eles não falavam, mas faziam filho. Então. Não falava, mas filho era com eles mesmo. Então,
por exemplo, dentro estou falando principalmente falando da igreja que eu pertenço, a Assembleia de Deus. Existe um livro na Assembleia de Deus chamado Ato Conjugal, que me parece que só esse livro antigo, era da capa cinza, que tem 2 alianças nele. Possivelmente eles já fizeram ele de capa nova agora, mas é um Ato livro conjugal? muito Ato resumido, conjugal, muito resumido, com pouca exploração, principalmente do livro de Cantares, era mais teórico do que bíblico, e muitos pensamentos, ao invés de ter um respaldo bíblico. E eu não estou dizendo que uma pessoa que é casada ele pode fazer o que ele quiser, de forma alguma. Eu acho o seguinte, que tudo tem suas normas, tem a maneira decente de fazer, mas o ato conjugal, para mim, o livro do ato conjugal ele é muito fraco em relação de que um casal vai aprender muito ali. Para mim, ele é muito fraco. E principalmente para os jovens dos dias de hoje, que têm pouco interesse em leitura, eles nunca vão ler um livro daquele, com a linguagem daquela época, e além de tudo, a falta de interesse mesmo em ler. E, por isso, deve-se ser ensinado na igreja. O apóstolo Paulo, sendo o maior bandeirante do cristianismo, ele falou a respeito disso no capítulo 7. E o interessante, quando você abre o capítulo 7 da carta de Paulo a 1 Coríntios, era interesse do povo aprender. Foi o povo que enviou uma carta para Paulo, pedindo com que Paulo trouxesse resposta para alguns questionamentos. E os questionamentos que eles tiveram era, infelizmente, que eles pensavam que o sexo era impuro, porque dentro de um pensamento grego que estava começando a nascer ali do gnosticismo, eles alegavam que o corpo ele é impuro, que o corpo não presta. Então, ou seja, se o corpo é impuro, 2 corpos se unindo se torna mais impuro. E eles tinham o sexo como algo muito impuro. Então, o apóstolo Paulo vem e ensina que não. Alguns alegavam que poderia separar da mulher para poder dedicar a obra missionária. O apóstolo Paulo também falou que não. Outras mulheres diziam, mas meu marido não é crente, eu também quero largar ele. O apóstolo Paulo falou, não, se o marido não é crente, mas ele quer continuar vivendo com você, você não pode apartar dele. Entendeu? Segue casada com o não crente, porque você vai abençoar o seu lar. Então, as pessoas tinham um pensamento muito errado, e hoje esse pensamento predomina pela falta de conhecimento, pela falta de interesse em buscar, em dedicar a leitura da Bíblia. E como o pastor já mostrou, que as pessoas que soltam o livro de Cantares, vai até o Eclesiastes, e dali ele pula para o livro de Isaías, não lendo o livro de Cantares, por não entender, por tradições que vieram de pastores que falaram para ele não ler, e perde o que é de bom na Bíblia, e ser um livro esse inspirado. Então, o pastor mostra isso aqui, ele fala que e fala assim, já ouvi pastores aconselhando as jovens da sua igreja a não ler este livro, para não estimular. Irmãos, a primeira leitura que um jovem tem do livro de Cantares, ele não vai ser estimulado a nada, porque, como eu já disse, ele tem uma linguagem um pouco difícil, que com o passar do tempo, com a leitura, tendo uma boa hermenêutica, nós vamos entender o livro de Cantares, mas o jovem não vai ler assim e já vai interpretando de qualquer maneira. E acima de tudo. Só que tem uma coisa, irmão, eu já vi pessoas citar o livro de Cantares na Bíblia, e realmente já vi pessoas curiosas em ler partes do livro de Cantares por curiosidade, não com interesse de aprender realmente o que a Bíblia quer ensinar. Então, ele simplesmente foi naquelas partes que foi citada e acabou naquelas partes que foi citada na pregação e guardou só aquilo. Mas o livro de Cantares tem que ser lido de maneira completa. E o pastor mostra mais aqui que uma das segundas características é a ausência do nome de Deus. Senhor. O livro de Cantares ele não traz o nome de Deus de forma alguma. Ele até mostra aqui que há uma nova versão da Bíblia, parece que é a LTNH, que eles colocam a palavra Senhor ali, mas, fazendo menção, mas ali não tem a ver com o nome de Deus. Então, pouco é Deus ou Senhor relacionado a Yahweh. Então, o livro de Cantares, como o livro de Esther, eles não trazem o nome de Deus, o nome de Deus em nenhum desses 2 livros. E o pastor até mostra que o livro de Cantares ele é um livro que fala sobre sexo, ele não traz o nome de Deus. Essa é uma das dificuldades que tiveram alguns teólogos de aceitar esse livro, pelo fato de que ele não traz o nome de Deus e ainda fala de sexo. Eles falam, não poderia ser inspirado.
mas nós vemos que é um livro inspirado porque ele... Mas Esté também não, né? Não tem o nome de Deus. Irmão Cleber, mas o livro de Esté também não, né? Isso, ele não traz o nome de Deus. Mas o livro de Esté ele seria mais fácil aceito pelos judeus, que é outro livro muito amado pelos judeus, porque conta a história da vitória do povo de Deus sobre Ramã. Então, eles têm muita estima pelo livro de Esté também, que é outro livro que eu já vi muitos pregadores falar e muitas irmãs romantizar o livro de Esté. E ali não tem romance no livro de Esté. Nem no livro de Esté, nem no livro de Ruth, não há romance ali. O livro de Ruth é uma amargura tão grande que, se fosse olhar, seria um livro dramático, um livro de muito drama nele. É bem melancólico, devido à tristeza que Noemi atravessa até chegar ao final do livro e dar uma vitória sobre o casamento de Ruth com Boaz. Mas não é um livro de amor. Se tem um livro que fala de amor na Bíblia, é o livro de Cantares. O livro de Esté é um livro que mostra o livramento de Deus sobre o povo de Israel. Nós não podemos romantizar aquilo que não tem romance, que é o livro de Esté. Ele tem que ser lido na perspectiva de que é o livramento de Deus, e não na perspectiva de que há um amor ali do rei Assuero com a rainha Esté, porque não existe isso ali. Existe o livramento de Deus no livro de Esté. Mas o livro de Esté, como o livro de Cantares, como o pastor mostrou aqui, ele não faz menção do nome de Deus. Não aparece no livro de Cantares. E é uma das razões que mostra que é um relacionamento de homem para com mulher. Ela fala assim, que alguns até pensam que, por Cantares falar de sexo e não ter o nome de Deus, e não mencionar o nome de Deus, ele não é inspirado por Deus. Não foi inspirado. E devido a essas duas características, não ter o nome de Deus e fala de sexo, como já disse. Então, ele não tem inspiração divina, não deveria fazer parte do cano do Velho Testamento. Isso aconteceu no primeiro século. Os cristãos que passou o período ali, tanto os judeus como os cristãos do primeiro século, eles aceitavam o livro de Cantares como inspirado por Deus. Eu estou falando Cantares porque algumas Bíblias trazem a palavra Cantares, e a maioria das Bíblias traz a palavra Cântico dos Cânticos, que é a tradução da palavra hebraica. Mas Cantares é a tradução da palavra em latim, que foi o título utilizado na Bíblia latim. Por isso que algumas Bíblias trazem a palavra Cantares, mas é Cântico do Cântico. Ele mostra outra característica marcante, é que ele debate os debates entre muitas escolas. Mas duas escolas teológicas que surgiu no primeiro século, que é a escola de Alexandria, de onde surgiam todas as linhas de interpretação alegórica. Eles usavam tudo alegórico, através de tipo. Se você for estudar sobre alguns pregadores que basearam a sua interpretação na escola de Alexandria, você vai ver que sempre eles pregaram através de alegoria. O pastor até mostra aqui embaixo que esse tipo de ensinamento foi de onde a Igreja Católica perdeu o rumo teológico bíblico. Porque, se você observar tanto hoje como a partir do século VI, a Igreja Católica passou a usar muito método alegórico para interpretação. Eles não conseguem ver nada na Bíblia literal, tudo é alegoria. Tudo é alegoria, primeiro, para, é claro, fugir do que realmente pode ir contrário a eles, e, acima de tudo, dar vazão para que há uma revelação contínua através do Papa, para que ele possa interpretar a Bíblia da maneira que ele quer e implantar os dogmas que ele quer na igreja. Então, essa escola de Alexandria, houve alguns homens, irmãos, dos pais da igreja, que foram homens até proeminentes, como Justino Marte, que escreveu obras maravilhosas, foi quem até deu essa frase bem conhecida, que o sangue dos mártires ali no Coliseu seria semente para a igreja de amanhã, como realmente nós somos hoje semente daquele povo que padeceu ali pelo amor de Cristo. Nós somos hoje a semente disso aí. O cristianismo ele avançou muito depois que muitos cristãos morreram ali. Então, mas só que mesmo Justino Marte, sendo esse homem com tanta fé e com livros bons, ele tinha a sua linha de interpretação, não só do livro de Cantares, como várias partes da Bíblia, mas o livro de Cantares, como está sendo o assunto principal, sendo alegórico. Orígenes também, Orígenes só pregava através de alegoria. Então, o livro de Cantares seria surpresa ele não pregar sendo alegórico. Mas ele também defendia a parte alegórica. Clemente de Alexandria, que foi um outro proeminente teólogo na época dos pais da igreja, também interpretava através da alegoria o livro de Cantares.
e, infelizmente, um dos maiores teólogos que existiu dos pais da igreja, que foi Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele também interpretava o livro de Cantares através da alegoria. E me admira muito porque Agostinho foi um dos melhores intérpretes de Paulo, e ele foi aonde Calvino baseou a sua teologia nos ensinamentos de Agostinho, então, e também Lutero, que era um monge agostiniano, e porque ele era um excelente intérprete de Paulo. E me pega o livro de Cantares e ensina alegoricamente. Então, parece uma contradição. E ele foi tão bom em interpretar os escritos de Paulo e teve dificuldade com o livro de Cantares de Salomão. Eu entendo, na época, talvez, os recursos, a teologia era aquela da época, a escola como a escola de Alexandria, no Egito, teve muita força, até que surgiu a escola de Antioquia, que essa escola de Antioquia ela interpretava a Bíblia de forma literal. Eles chegaram ao consenso que a Bíblia narra uma história. E se a Bíblia narra uma história, tem que ser literal. E os fatos que ocorreram no Novo Testamento foram literais. Então, nós não podemos alegorizar aquilo que é literal. Nós podemos, sim, dar aplicação quando nós vamos pregar. Você pode dar uma aplicação alegórica num texto, mas deixando claro para a igreja que aquilo não é a interpretação correta do texto. Por exemplo, o que é alegoria na Bíblia, no Novo Testamento? Jesus falou, eu sou a porta. Nós sabemos que Jesus não é a porta. Então, Jesus usou de um recurso que existia na época para mostrar para os cristãos que ele era a porta das ovelhas. O que seria a porta das ovelhas? Segundo os estudiosos, alguém, quando estava caminhando com as suas ovelhas para levar para alguns pastos, eles costumavam alugar alguns apriscos para ali deixar suas ovelhas. Esses apriscos não tinham porta literal como nós temos hoje. A porta desse aprisco seria o pastor que ficava ali de guarda à noite. Ou ele pagaria alguém, conforme João 10 fala ali do mercenário, que o mercenário hoje tomou um sentido pejorativo, e bem pejorativo, mas na época o mercenário era uma pessoa que era alugada para tomar conta. Por isso que Jesus mostra que o mercenário ele só recebia dinheiro, ele não queria saber se o lobo viesse arrebatar a ovelha, ele não iria encarar o lobo. Eu estou aqui para ganhar dinheiro e não para perder minha vida. Então, aí Jesus mostra que, e quando ele fala eu sou a porta, ele era, ou seja, o pastor que ficava entre aquele vácuo que as ovelhas estavam dentro do curral, ele ficava ali naquele espaço que parecia uma porta, guardando a porta do aprisco. Então, Jesus ele não é uma porta literal. Ele usou de um recurso da época para mostrar que ele é quem guarda o povo dele. Mas nós sabemos que ele não é uma porta. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele estava usando também uma questão alegórica. Aí, quando ele falou que ele era o pão da vida. Agora, quando ele fala que ele é o Filho de Deus, é literal. Vocês estão entendendo? É literal quando ele fala que ele é o Filho de Deus. Quando ele fala coisas para o discípulo fazer, era literal. Então, nós não podemos alegorizar a Bíblia. O Novo Testamento é um livro que boa parte dele é de linguagem alegórica, que é o livro do Apocalipse. Então, nós temos que saber diferenciar o que é alegoria em Apocalipse, o que é literal, o que é tipo, o que é símbolo, para que nós não venhamos fazer a interpretação errada. E esses homens que optarem em aceitar a interpretação da igreja, da escola de Antioquia, como João Crisóstomo, que foi um excelente pregador que existiu no século IV, que ele foi chamado de boca de ouro, porque ele pregava com muita sabedoria e com muita unção, foi quem, segundo os estudiosos, deu o nome à Bíblia de Bíblia, foi quem utilizou a primeira vez o termo Bíblia na Bíblia. Então, João Crisóstomo, Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, uma versão oficial da igreja dos primeiros séculos, segundo o que se pede, foi o imperador que pediu para ele traduzir, juntamente com o bispo de Roma. Na época, o bispo de Roma ele não tinha se intitulado Papa, mas eles pediram uma tradução. Já existia uma tradução da Bíblia em latim, que é até conhecido como Véia Latina, e ele fez uma tradução do latim popular para o povo, por isso que é chamado de Vulgata Latim, que é um latim popular. E esse Jerônimo ele interpretava a Bíblia de forma literal, e ele mostra outros aqui, e um dos mais conhecidos, que foi um dos reformadores também, João Calvino, que ele interpreta
a Bíblia de maneira literal, ele sempre foi o maior exegeta da Reforma. Zwingli e Lutero tiveram muita dificuldade com algumas interpretações da Bíblia, porém todas as mensagens de Lutero são expositivas. Eu tenho aqui aproximadamente uns 8 comentários dele, todos são expositivos, uma linguagem bem simples, mas ele era muito simples na sua interpretação, porém ele interpretava a Bíblia da maneira literal. Ele entendia o que o autor queria passar. Então, a interpretação literal da Bíblia nos capacita a entender o que o autor quer passar, o que o autor sagrado, o que o escritor sagrado quer transmitir para a igreja, para o povo da época, melhor dizendo. E para a igreja, nós vamos aplicar aquilo da maneira que é a maneira espiritual para a igreja. Você vai entender o que o escritor sagrado quis pronunciar naquela época e vai trazer aplicação teológica para a igreja, a interpretação correta. A nossa dificuldade hoje é que, além de ler, nós temos que ler interpretando, porque nós estamos vivendo, utilizando um livro que ele está bem atrás da nossa história. É um período muito longe do que nós vivemos hoje. Porém, não é impossível, porque o mesmo Espírito que inspirou todos os livros da Bíblia é o Espírito que mora em nós, que nos ilumina para compreender as verdades bíblicas reveladas. Então, nós temos que aceitar a interpretação, primeiro, de toda a Bíblia como sendo literal, e saber separar o que é tipo, alegoria, símbolos, e, acima de tudo, principalmente o livro de Cantares, entender que ele tem a sua interpretação literal, o amor de um homem para com uma mulher, onde tem linguagem de elogio e algumas linguagens um pouco explícitas. E isso, de forma alguma, tirou o valor do livro de Cantares. O livro de Cantares é tão inspirado como o livro do Apocalipse, que traz revelações extraordinárias. Tão inspirado como o Pentateuco, que traz toda a lei moral, civil e religiosa da época, as leis cerimoniais, que tinha esse culto extraordinário do Velho Testamento, que ele é tão extraordinário que até hoje as pessoas, como já disse, gostam de trazer o culto do Velho Testamento para o culto de hoje, porque ele realmente chama atenção, é algo magnífico. E o livro de Levítico, que é um dos livros que mais mostra a presença de Deus, ele é tão inspirado como o livro de Cantares. O livro de Cantares não é menos inspirado porque ele não traz o nome de Deus e tampouco porque ele fala de sexo. Ele está de pé de igualdade com os evangelhos, que revelam isso. Só um momento. E está de pé de igualdade com a Carta de Romanos, que é o maior tratado teológico que já existiu em todos os tempos. E está de pé de igualdade com o Apocalipse, que João viu coisa extraordinária. Então, o livro de Cantares é igual a todos os livros da Bíblia em questão de inspiração divina. Bom, José. A explicitez do livro de Cantares, ao meu ver, que eu vejo, é algo que falta em muitos casais, se chama intimidade do casal. Essa é verdade, por isso que eu falo que o livro de Cantares tinha que ser lido. Os casais tinham que ler. Queria aprender isso. A intimidade, a maneira que... O que eu vejo no Cantares, como eu estou falando, a maneira que eles falavam com a simplicidade e os elogios mostra a intimidade que eles tinham um com o outro. Aquilo que unia eles. E uma das coisas, como eu falei no início, a questão do capítulo 7, quando eles falam ali, um vendo o outro nu, e o que me chama a atenção é que existem, irmãos, igrejas que as pessoas não se vê um outro. Eu não sei se você sabe, tem igreja que casais não se podem ver o outro. Nunca tomaram um banho junto, nunca... não pode falar nada um para o outro, que é algo muito estranho. Eu estou falando... Irmão Kleber, aqui, mas se eles entendessem realmente a mensagem do livro de Cantares, eles entenderam o amor de Deus para com o povo, para nós também, nós consideramos um povo de Deus, o homem em si, ele entendeu quão grande e quão expressivo seria o amor dele para com a sua esposa, que é um momento que ele sente o amor incondicional de Deus para com a sua vida, ele vai aplicar esse amor dentro do casamento dele em todas as áreas, né? Isso. E o interessante é que o livro de Cantares, quando se lê o livro de Cantares nessa perspectiva literal de que é o amor do homem com a mulher, se observa que Salomão tinha preocupação de fazer a Sunamita feliz e ela tinha preocupação de fazer ele feliz. Ela não tinha preocupação de entrar no relacionamento para ela ser feliz. E tampouco ele. Porque as pessoas pensam assim, eu vou entrar no relacionamento para me ser feliz. Enquanto, na verdade, se entra para fazer o seu cônjuge feliz.
indiferente de qualquer coisa. Eu sei que não é algo fácil de fazer, mas é a realidade. Eu não entro no relacionamento tipo assim, eu vou entrar porque eu preciso ser feliz. Não, eu entro para fazer a pessoa que está comigo feliz. Da mesma forma, ela tem que pensar assim. E se ela não pensar, eu não posso mudar meu pensamento por causa dela. Se ela é egoísta, eu não posso ser. Eu tenho que pensar da mesma forma que Deus colocou no meu coração, que eu entro no relacionamento para fazer a pessoa feliz. E eu vejo isso aqui no livro de Cantares, como o nosso irmão José falou, a intimidade, a facilidade que eles tinham de falar um para o outro. Eles expressavam com naturalidade, não era nada nem forçado, era algo muito tranquilo da maneira que eles falavam. Então, mas, irmão Kleber, se eles conhecessem amor de Deus, eles não teriam problema de expressar um para com o outro o amor entre marido e mulher. A verdade toda é essa, né? E outra coisa muito interessante é que os cristãos eles falam que os dois serão uma só carne. Bom, o cristão só é uma só carne com a sua esposa na relação sexual. Eu não sei se os irmãos entendem isso. Que a Bíblia fala assim, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão a sua carne. O homem, primeiro, pessoa madura, pessoa que sabe o que quer, pessoa que não está ali, que o contrário de homem, tem muitas pessoas que pensam que é mulher, o contrário de homem é menino. Menino. Então, não pode ser menino, tem que ser homem. Então, ele é maduro, ele sabe o que quer, ele está decidido no que ele quer. Deixará pai e mãe, ou seja, ele tem responsabilidade a partir daquele momento, ele não vive mais na casa dos pais dele, da mãe dele. Unir-se-á a sua mulher, e ambos serão a só carne. Uma só carne, quando você vai no capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ser uma só carne no sexo. Não tem como, não é porque casou no papel uma só carne. E a conclusão do casamento, né, Kleber? Isso. E uma só carne é no sexo, conforme Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6. É no sexo. E não no papel quando casou. No sexo. É por isso que eu estou dizendo que o sexo é algo valoroso. O apóstolo Paulo chega a alegar que se o homem se une a uma prostituta, ele se torna imundo porque os dois se tornam a sua carne. Então, é no sexo. Por isso eu estou alegando para os irmãos, que é no sexo. Então, por isso que o sexo é cercado pelo casamento, é uma bênção. E não pode ser mal visto, com nojinho, com achar que Deus não está abençoando, com achar que porque a pessoa... Tem pessoas, irmãos, que pensam que ele tem que fazer um schedule para ter relação sexual com mulher, porque senão ele não vai ficar muito santo. Ele não vai ficar santo. E as coisas não é assim. Deus habita ali no meio, a pessoa não precisa ficar preocupada. Não existe imundícia ali. Como eu já disse, se é cercado pelo casamento, de forma alguma. De forma alguma. Então, nós não podemos interpretar o livro de Cantares de forma alegórica. Achar que ali é o amor do homem com a mulher, o amor de Cristo para a igreja. Aí eu queria saber como que Cristo virou e falou: beije-me com o beijo da sua boca, é melhor o seu amor do que o vinho. Como que eu vou aplicar isso de Cristo para a igreja? Me ajuda a entender. Não tem como aplicar. Eu não consigo aplicar isso de Cristo para a igreja. O que eu vou falar? Jesus beijou a igreja. Nossa, aí. Não tem explicação. Tem uma parte que lá no livro de Cantares, que ele fala de mandragoras, ou mandrágoras, tem uma tradução que traz acento. Alguém já ouviu essa palavra mandrágoras na Bíblia? Sim, sim. Já ouviram? Eu acho que o filho de Lia... Isso, só tem 2 lugares na Bíblia, no livro de Gênesis e no livro de Cantares. No livro de Gênesis, quando o filho de Lia, como a nossa irmã Lúcia falou, ele achou umas mandrágoras no... Ele estava andando no meio do mato e achou. Ela é um tipo de uma raiz, é uma planta com tipo de uma raiz com as bolas, e elas serviam para fazer um chá e era um estimulante sexual. Se você observar, Raquel não tinha filhos e ela alugou o marido, porque Jacó amava Raquel. Então, eu creio que Jacó dormia mais na tenda de Raquel do que na tenda de qualquer outra das mulheres. E naquela noite... A tenda dele central era da Raquel. Isso, eu creio que sim, como a nossa irmã Lúcia observou. E ela pegou e alugou, eu não sei que loucura é essa, alugou o marido em troca das mandragoras, para que ela pudesse, tivesse a noite com ele, e o filho dela dasse as mandragoras para que ela pudesse fazer um chá. Eu não sei se o chá seria para Jacó ou para ela.
Mas eu sei que você pode procurar no Google agora, ele é um estimulante sexual, a mandrágoras, ou mandragoras, de acordo com a sua tradução. E Mandrágoras, mandrágoras. Mandrágora, com acento. E quando ela tomou o chá, ou ele tomou, naquela noite eles coabitaram e ela engravidou. É claro que foi a mão de Deus, mas uma coisa o estimulante esteve lá. E no livro de Cantares, ele fala disso. Ele fala das mandrágoras. Então, ou seja, Salomão, ele tomava o chá, ou ela tomava, uma coisa eles não ficavam, era sem relação sexual. Podia estar velho, não deixava o negócio parar. Então, é uma realidade, mas nós não podemos deixar de falar disso na igreja, ensinar com verdade na Bíblia e parar de querer fugir de um livro bíblico que mostra isso. Mas as nossas igrejas em si, eu digo as igrejas, principalmente pentecostais, principalmente para as mulheres, né? Não existe nenhum ensinamento de jeito nenhum. E de tal forma que as moças casam com muito problema, você entendeu? Muitas limitações, porque da maneira que o sexo é exposto, é uma coisa assim tão perigosa, assim, que é um pecado mais do que um mandamento de Deus, né? Então, o casamento, ou seja, a mulher já traz com ela esse fardo, entendeu? E aí existe, aí cria vários problemas, muitos problemas. E o interessante que a Manu está falando é que se uma mulher for falar do assunto, os homens não conseguem compreender o machismo muito grande. Aí já acha que a mulher é muito saliente. E o assunto está na Bíblia. O assunto está na Bíblia. E eu não sei. Eu, particularmente, eu conheço só homem que fala sobre esses assuntos hoje em dia. Por exemplo, dentro da Assembleia nós temos o pastor Josué Gonçalves, que ele fala mais aberto hoje em dia, mas antigamente ele não falava, porque eu conheço o Josué Gonçalves, tem mais de 25 anos. Hoje, talvez de uns 10 anos para cá, ele se sente mais à vontade para falar. Parece que o Cláudio Duarte abriu a porta para todo mundo, e o Cláudio Duarte fala mesmo. Então, o pessoal ficou mais à vontade para falar. Porém, às vezes também sem sabedoria bíblica. Porque não é só falar do assunto de maneira cômica ou de maneira com machismo ou com outras coisas. Tem que falar de maneira bíblica. O que está no livro de Cantares, o que Paulo ensina, o que Pedro ensina. Então, mostrar de uma maneira o que a própria carta aos Hebreus ensina a respeito disso, que é algo cercado pelo casamento, que é algo abençoado, que é entre o homem e a mulher. Não pode haver nada mais do que isso, que, inclusive, o livro de Hebreus fala que venerado e santo é o leito sem mácula, ou seja, que não há mais pessoas além do casal ali, é só os cônjuges. Então, tem que ser algo ensinado da maneira correta, para que o nosso jovem, como o nosso Manu falou, não se case com esse fardo, sem saber de nada, ou casa com esse pensamento que o sexo é uma obrigação, porque... e aquele momento ali é um momento que parece que não causa prazer, causa tristeza, porque eles se sentem sujos. Então, infelizmente, quando as pessoas aprender da maneira correta e saber falar, as coisas vão ficar melhor. Fale, uma Priscila. Eu achei bem interessante quando você começou a aula e você citou sobre a questão do tabu. Realmente, na época dos meus pais, na época em que eu era criança, parecia que essa questão do Cantares era realmente para a igreja. Mas com o tempo tem essa abertura. É tanto que dá para usar tanto Cantares em encontro de casais. Tem o José Gonçalves que fala sobre isso. Agora, realmente, ele abriu essa porta. Tem até outras pessoas que estão junto com ele falando sobre essa questão do sexo, que é tão importante de você falar de forma aberta, só que com decência. Isso. É que às vezes as pessoas acham que você dizer uma palavra está errado ou colocar de forma errada. Acho que é interessante todos nós, né, aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu estou lendo um livro que você falou sobre Cantares e me veio ele na cabeça. Eu ainda não terminei de ler. Ele fala sobre a questão das 5 linguagens do amor. E Cantares fala exatamente sobre isso. A questão do tempo de qualidade que ele tinha com a Sulamita. A questão dos presentes que ele dava a ela e ela também ofertava a ele. A questão do ato de serviço, de você estar fazendo alguma coisa pelo seu amado, isso a gente vê que é recíproco. As palavras de afirmação a todo tempo, né? Tem essa palavra de afirmação. E a questão do toque físico.
Então, a gente tem que... Esse livro, ele fala, né? Depois eu vou passar para vocês o livro sobre as 5 linguagens do amor. Como que você deve conhecer o seu amado e você tocar nele? Porque, com certeza, um de nós somos mais tocados em alguma das 5 áreas. Que mais nos encanta. Então, se você ler Cantares, ele fala exatamente sobre isso, só que numa linguagem mais difícil de entender. Mas quando a gente estuda, a gente tem uma aula como essa, passa a entender um pouquinho mais. E é muito bom. Porque, como eu falei, mãe, infelizmente, igual eu já falei, mãe, eu entendo. Eu, particularmente, tive alguns pastores, homens de Deus, não tiveram oportunidade de sentar num banco de teologia, homens que Deus usava tremendamente, com muita sabedoria para falar e tudo. Eu respeito esses homens. Mas e também cresci no meio evangélico junto com pessoas que não tiveram interesse de sentar num banco de faculdade, de fazer um curso teológico. Na época era um pouco difícil frequentar uma faculdade teológica. Hoje nós temos recursos à vontade na internet, tem a pessoa para fazer, como nós estamos fazendo aqui, sem nem sair de casa, fazer o nosso curso teológico sem sair de casa. Na época eu sei que era um pouco mais difícil, os livros eram muito caros. Como eu mostrei que um dia eu tenho um livro do Luiz Berkoff. Quando eu paguei, irmãos, o salário era R$ 89, eu paguei R$ 42 no livro do Luiz Berkoff, que, como os pastores reformados chamam de Berkoffão, que é o livro que nós usávamos na faculdade. Então, eu sei que era um pouco difícil, mas mesmo assim teria como esforçar. E quando estava jovem, ainda para poder estudar, eu estudei quando eu estava jovem. Antes de casar, eu fiz a minha primeira escola teológica. Então, as pessoas poderiam ter frequentado a escola teológica. A Assembleia de Deus foi criada uma escola teológica boa, com um material muito bom. Infelizmente, não com pastores adequados para dar, mas criado por um dos maiores pastores que existiu no Brasil, dentro da Assembleia de Deus, que é o pastor Bernard Johnson, que é a Escola da Etade, com livros excelentes, bem resumidos, em linguagem simples, mas o povo não teve interesse, não preocupou em aprender e tem essas dificuldades, como eu falei, esse tabu, onde eles não têm liberdade de falar de determinados assuntos, primeiro, por não saber, e segundo, por ignorar o assunto, achar que é um assunto desnecessário de falar. Quando, na verdade, irmão, se a Bíblia trata do assunto, ele deve ser falado. Nós vemos isso na lei de Moisés, o cuidado que Moisés tinha de falar como o casamento era cercado pelas bênçãos de Deus, e o cuidado até de que outra pessoa entrasse no casamento ali para estragar o bom andamento do casamento. Quando a lei fala do não adulterarás, está falando do cercando ali a vida do nosso semelhante, de maneira que o seu semelhante, você não vai prejudicá-lo. Então, é isso que é o significado da lei de Moisés em relação ao não adulterarás, é o cuidado com o nosso semelhante. Havia um cuidado tão grande com essa questão sexual, quando uma pessoa enganava o outro, a pessoa casava enganada. Lá está na lei, se a moça casasse, falando que era virgem, ela não fosse, e lá fala abertamente, e o pior é que hoje as pessoas têm medo de falar. O Moisés fala abertamente que se a moça alegasse que era virgem, e quando ela casasse, ela não fosse virgem, qual que era o padrão que o camarada provaria que ela era virgem ou não? Um lençol. Se o lençol não tivesse sujo de sangue, e quando estava sujo de sangue, ele ficava tão alegre que ele pendurava o lençol da janela da casa dele para que todas as pessoas que passassem vissem que ele casou e casou com a moça virgem. Porém, se o lençol não tivesse sujo de sangue, a moça ia ser apedrejada, ele ia levar o lençol e mostrar para os pais da noiva, e ela ia ser apedrejada e morrer. Então, era o cuidado que tinha e a maneira aberta de falar. Por exemplo, se o marido desconfiasse que a mulher estava traindo ele, e ele ia no sacerdote, eles iriam conversar, você pode ler lá no Levítico, eles iriam conversar, o sacerdote ia pegar uma água amarga, ia dar para a mulher, e a mulher ia beber a água. Se ela estivesse falando a verdade, não ia acontecer nada com ela. Mas se ela estivesse mentindo, lá fala que ela ficaria com as pernas murchas, os seios caídos, ela ia ter uma deformação completa no seu corpo, que iria revelar que ela estava mentindo, e ela seria apedrejada também. Primeiro, passaria pela vergonha de ficar com o corpo deformado por mentir, e seria apedrejado. Então, o Moisés, naquela época, ele teve o cuidado de expressar assuntos que hoje a igreja tem medo de falar. E como o pastor mostra aqui, pede os jovens para pular o livro de Cantares.
porque eles não aprenderam, não querem que o jovem aprenda, com medo de ser estimulado. Irmão, o livro de Cantares não tem como estimular ninguém. Primeiro, que há uma reverência extraordinária com a Bíblia. E segundo, que há estímulos piores aí fora, coisas que estão sendo explícita aos olhos dos nossos jovens. A falta de pudor na rua é muito grande. A falta de pudor na televisão, na internet, é enorme. Hoje se tornou, parece que se tornou bonito as pessoas andarem sem pudor, vestirem sem pudor e se apresentarem na internet sem pudor. É vergonhoso as músicas brasileiras, a linguagem é podre, a maneira de se vestir é podre, as pessoas se fazem sucesso vestindo de forma inadequada. E aí nós vamos ter medo de falar, enquanto nossos jovens têm acesso às redes sociais, têm acesso à internet, têm acesso à televisão, onde eles vão ver todo esse lixo. Aí nós não vamos falar. Nós não vamos ter conhecimento do assunto para poder falar. Então, isso errado. Eu acredito que não que você tem que confrontar o seu líder, que você tenha que bater de frente com ele de forma alguma. Se você está estudando, se você está se tornando uma pessoa mais sábia, e por você ter conhecimento talvez a mais do que o seu líder em determinados assuntos, você vai ser sábio bastante para não confrontá-lo. Mas você pode falar com o seu líder a respeito do assunto para que seja falado na igreja, para que seja ensinado na igreja, para que os nossos jovens não venham ser enganado pelo mundo e venha levar, como o nosso irmão Lúcio falou, às vezes um casamento frustrado, um casamento triste, um casamento por obrigação, porque sente os desejos, se casa por obrigação. Como aconteceu, isso possivelmente, os 80% dos casamentos da Assembleia de Deus era o desespero. Era o desespero. Medo de cair no pecado. De cair no pecado, ou desespero mesmo para poder ter relação sexual. Aí eles casaram e não fizeram mais, aí que estão pecando. Casar com qualquer um, né? Porque eu costumo dizer, eu até li isso no livro do pastor Hernandes Lopes, que o sexo fora do casamento é pecado, o sexo antes do casamento é pecado e o sexo, e não fazer sexo depois do casamento também é pecado. Quando as pessoas não fazem. Porque, como eu falei, está lá escrito em Coríntios que o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à mulher. Então, e o apóstolo Paulo deixa claro que deve se pagar. Ele fala que é dívida. É a mesma dívida que está lá na oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. A palavra grega ali é a mesma. Que quando uma pessoa nega o sexo para o seu cônjuge, é dívida. Então, essa é a realidade aí, Priscila. Eu não sei se alguém conhece a pastora Ângela Cirino. Ela fala de forma bem aberta sobre isso. Eu acho assim, na minha opinião, né? Pode ter outras pessoas também que falam sobre isso, mas para mim ela fala de uma forma tão sábia e tão clara que é impossível você não entender. E ela fala exatamente as ministrações que eu já vi presencialmente, também online, tem várias pregações. Ela fala exatamente sobre isso. E de forma aberta. O quanto nós, mulheres, e quantos homens também deveriam ser recíprocos em semear, em cultivar, dar carinho, dar amor, atenção e tudo mais. Inclusive, ela até fez uma ministração sobre cantares, né? Cântico dos Cânticos, explicando detalhes por detalhes a interpretação daquelas palavras claramente. Então, e o interessante é que o nome do livro Cânticos do Cântico quer dizer que ele é o cântico por excelência. Por isso que ele repetiu Cântico dos Cânticos. Então, ou seja, o próprio nome do livro, ele nos leva a entender que ele é um cântico de amor por excelência, que deveria ser ensinado às igrejas. E, acima de tudo, nós, como pessoas que, no meu caso, eu pretendo casar, e quem é casado, tem isso como padrão para que possa aplicar na vida deles. E eu acredito, irmão, que se aplica o livro de Cantares dentro de um casamento, há uma probabilidade muito grande de haver maior felicidade. Maior felicidade. Por quê? Está aplicando, além de ser a Bíblia, palavra inspirada, está aprendendo com a própria Bíblia. E Deus deixou esse livro para que nós viéssemos aprender com ele. Aprender com ele, como a nossa irmã Priscila falou, a maneira carinhosa, a maneira simples
e, acima de tudo, a intimidade que um casal deve ter. Como eu falei, irmãos, eu conheci um rapaz, eu não sei, eu acredito que aqui não tem ninguém que é da Igreja de Deus é Amor, mas se tem, vai saber que é verdade. Dormir de calça comprida, de Isso! camisa comprida. Ele chegou perto de nós uma vez, e ele era um cara mais velho do que nós, bem mais velho, tanto de crente como de idade. Ele conversando comigo, um outro irmão que era presbítero, e ele começou a falar. E, de repente, ele não aguentou. Nós sempre conversávamos ali, ele não aguentou. E ele era Deus é Amor, ele foi e perguntou. Ele perguntou abertamente: vocês veem a mulher de vocês sem roupa? Eu falei, claro, eu que posso ver, quem não pode ver é o outro na rua, mas eu posso ver. Aí ele preocupado em aprender, quer dizer, ele que não via, não podia ver. Ele foi bem claro, vou falar porque eu não sou uma pessoa adulta, que a relação sexual dele, a mulher baixava o fecho e ele também, o fecho da roupa. Lençol, outrora era um lençol, lembra? Antigamente tinha o tal do lençol com um furo. Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, ele deu um testemunho. É algo espantoso, mas é verdade. Estou falando o que eu ouvi, não foi alguém que me contou. Eu ouvi, e usando uma base bíblica sem pé e sem cabeça, falando que Jacó não viu Lia, que ele entrou numa tenda escura e tal coisa, por isso que ele não conheceu Lia e Leia. Bom, quando não era costume judeu as mulheres usar véu, mas a virgem usava véu. Você pode olhar que quando Rebeca foi encontrar, ela veio sem véu. Mas quando ela desceu do cavalo e foi encontrar com Isaac, ela colocou o véu, porque Isaac era o prometido. E ela não era judia também. Ela não era. Ela não era. Da mesma linha. Eu estou falando que, como costume judeu, depois, que eles não tinham costume de usar véu. Era um costume oriental da época. Ela colocou o véu. As filhas de Labão, que também, como o nosso irmão Lúcio alegou, não era judia, era da mesma linhagem de Abraão, mas não era judia, porque nem Abraão era judeu, né, para falar a verdade. Nem Abraão era judeu. Ele se converteu, né? Isso. Mas ele não era. E judeu veio a ser depois, na verdade, habilitado de judeu, depois da volta do cativeiro babilônico. Então, eles interpretaram que Jacó não viu Leia porque estava escuro. Não, é porque ela estava com um véu tampando por ela ser virgem. E ela só tirou o véu ao entrar na tenda, e a tenda estava escura. Mas não é porque ele nunca viu. E coisas dessa maneira. Não, e porque o pai dela enganou o noivo. Enganou ele também, né? cara. Enganou ele também. Ele enganou o noivo. Então, são versículos isolados que eles querem criar padrão doutrinário e implantando na igreja. Agora, uma coisa, irmão, eu ia muito no Espírito Santo, e uma das igrejas mais fortes do Espírito Santo é a Igreja de Deus e Amor. Eu não sei se tem alguém capixaba aqui. Lá a Igreja de Deus e Amor é muito forte, completamente diferente de Minas Gerais. Lá o sexo, o pecado de adultério é muito grande no lar. E lá em Minas também tem, pelo fato de que as pessoas não conhecem o seu cônjuge. E sabe qual que é a palavra utilizada na Bíblia para a relação sexual que os escritores bíblicos utilizaram numa linguagem muito cuidadosa? É a palavra conhecer, que usando uma linguagem eufemismo, para que não cria, como diz, cria coisas na cabeça do leitor. Lá fala que Adão conheceu Eva, que Caim conheceu a sua mulher. Algumas traduções de hoje falam coabitou, que ficou melhor para que nós venhamos entender. Entrou conhecer, a ela. E isso era conhecer da maneira íntima. Então, ou seja, o marido tem que conhecer a sua mulher da maneira íntima, a mulher da mesma sorte o marido, da maneira íntima. É a palavra utilizada na Bíblia, que é conhecer de forma íntima. Aí vem os pastores com esse pensamento de que o sexo não pode ser falado, que se falar vai ser algo muito pesado e tal e coisa. Está no diálogo, Kleber. Irmão Kleber, na verdade, na realidade, infelizmente, os jovens homens, eles cabem escapulindo aqui e acolá, né? E tem um certo tipo de... Uma jovem serva de Deus que se separa para o Senhor, infelizmente, ela sofre muito mais dano no casamento, na área íntima, do que o homem, entendeu? Isso é verdade. E, infelizmente, o maior problema, às vezes, está dentro do relacionamento conjugal,
está mais pesado na mulher, porque ela não vê o sexo como algo que Deus criou de uma maneira especial, como uma fonte do prazer, entendeu? Isso aí é onde vem todo o problema. É cultural isso aí, né? Boa parte da culpa são dos líderes. Eu vou falar dos líderes, não vou falar pastores, porque hoje tem muito pastor que não pastoreia a igreja, mas do líder da igreja que ela congrega, pela falta de ensinamento, de ter um estudo bíblico para tratar do assunto, de ter uma palestra para falar do assunto, de falar no grupo de jovens sobre o assunto. Então, acaba... Da família, né, Kleber? Como? Família. E a própria família, que não fala. Infelizmente, esse é o outro erro grande da família, principalmente da família cristã. Não falar, o pai falar com a filha, a mãe falar com a filha. Tem pessoas que falam, não, quem tem que falar desse assunto com a filha é a mãe. Não, o pai e a mãe... Tadinha, mas talvez nem ela sabe. Ela passou a vida dela toda de casada também, sem entender realmente o que é um ato conjugal. Né? Ela não sabe também. A verdade toda é essa. Ou a mãe passa a insatisfação para a filha. Isso. E o pai a insatisfação para o filho. E acaba desembocando, então, infelizmente, em cima do líder. Porque se o líder ensina e a mãe frequenta o estudo bíblico, ela vai saber ensinar para o filho. Sim. Na verdade, é uma formação que não se tem. Por exemplo, igual comentou na aula no começo, é importante. Eu não sou mãe, né? Quer dizer, eu e meu esposo, nós não somos pais, mas seria importante, se a gente tivesse filhos, a gente educar esse filho e mostrar para ele o caminho. Eu vou contar uma experiência bem rápida para não tomar conta da aula, né? Mas no Brasil eu era professora e quando a criança chega com mais ou menos 12, 13 anos, eles estão nessa fase da adolescência que eles querem saber tudo. E às vezes o erro dos pais é não dizer a verdade. E numa aula no qual a gente estava falando sobre assuntos tão diversos, os alunos começaram a me perguntar sobre o que era sexo. E eu fui clara, eu disse. E falei também diante da palavra do Senhor Jesus como é que funcionam as coisas. Porque o mundo vê isso como uma forma diferente. E foi importante eu começar a contar para eles de como seria diante de uma igreja, como é que funcionam as coisas, que a gente tem que ser puro, o quanto é importante se guardar para esse momento tão sublime, tão abençoado por Deus. Então eu vejo assim, às vezes, eu não estou dizendo que a culpa é só dos pais, igual eu falei, eu não sou mãe, então eu não quero colocar essa culpa nas outras pessoas. Eu acho que às vezes é uma formação, a gente tem formação para tantas coisas, e a formação sexual? E a formação da mulher, a formação do homem nessa área também. Acho que o erro, na minha opinião, está aí. A questão de você sentar, formar... Não é só os pais, acho que é um conjunto de coisas. Que às vezes não acontece e vai passando de geração para geração e vai acontecendo assim tão aleatoriamente que como se fosse algo que não tem aquele momento para essa formação que é importante também. É a nossa cultura, pastora Priscila. Infelizmente, a nossa cultura brasileira é, infelizmente, muito arcaica em muitas áreas. Está, assim, 100 anos atrasadas. A verdade toda é essa. O silêncio da igreja causou isso, né? Nós estamos vivendo um silêncio. E, na verdade, também os pais vieram muito que o catolicismo reprime, né? Sempre dominou, então eles tinham esse tabu que veio da Igreja Católica, de não falar, às vezes, a respeito do assunto. E infelizmente, como nós vamos dizer, os padres até falavam, mas não falavam de acordo com a Bíblia, simplesmente de acordo com teorias. E teorias não dá respaldo, porque às vezes, eu dou palestra para os jovens da nossa igreja, e eles perguntam tudo, eles querem saber. E às vezes perguntam por que não pode ter sexo antes do casamento. Então, eu não posso simplesmente dar respaldo para eles teórico. Eu tenho que mostrar na Bíblia por que não pode. Eu não posso falar que não pode porque não pode. Não é assim. Não pode, e vou mostrar o versículo bíblico, vou mostrar a parte na Bíblia, vou ensinar e não simplesmente falar que não pode. E infelizmente, das igrejas não está tendo pessoas preparadas para esse assunto, porque nós, pentecostais, preparamos muito para expulsar demônio, para orar para o enfermo, para poder pular na igreja. É o cântico que tem que descer fogo, mas não nos preparamos para isso. Não nos preparamos para poder ouvir uma pergunta de um jovem que, às vezes, ela é
um pouco... E quanto mais a cultura que eles têm hoje, a cultura aberta, muito aberta. E é o seguinte, a gente quer colocar um princípio cristão de 100 anos atrás. A gente tem muito problema. Estou dizendo por ser mãe de só ter rapaz, né? E meus filhos nascidos aqui na América, eu tive muita dificuldade. Um dos meus filhos gêmeos, uma vez, tinha uma namoradinha, eu falei com ele assim, meu filho, toma cuidado com o pecado, com a prostituição. Ele falou comigo, mãe, isso não é prostituição, isso é amor. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Então, é difícil. A gente precisa entender a cultura atual, aplicar de uma maneira sábia, para alcançar eles de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, porque não é fácil. E a televisão está aí, né, irmão Kleber? Na TV, uma vez eu disse, uma moça adolescente, ela chegou para conversar com a mãe, ela falou assim, esse é um momento muito especial, entendeu? Se esse rapaz é o que você ama, se entregue a ele. Santo Deus. Quantos milhões não estão assistindo isso? Esse é o pensamento deles, né? É complicado. E se nós não falarmos, nós que temos voz na igreja, não falarmos, eles vão aprender na televisão, na internet, com as músicas. Eu acho podre as músicas do Brasil. Bom, eu acredito que todo o ritmo de música é feito no céu. Mas o funk, né, não, irmão? Tô falando sério, o funk foi feito no inferno, aqui é feito no céu, não. Não, ali, se cantar funk, eu saio correndo. Aquilo foi feito no inferno. Não. Nunca vi uma porcaria aquilo feito no inferno mesmo. Aquilo foi. Deus me perdoe. Pelo amor de Deus. O pior é que todos cantam, jovem, todos cantam. Você vê filho de crente sabendo cantar assim, que você não acredita. E o pior é que tem uns cantores cantando funk na igreja. Pegou as músicas mundanas e colocou letra evangélica dela. Letra evangélica é uma letra, né? Para mim que não é letra evangélica. E, infelizmente, eu espero que não chegue para os nossos lados aqui. Eu vi isso no Brasil, não vi por aqui, não. Mas a realidade, aprende ali, com as letras dessas letras podres do funk, com as próprias cantoras aqui, de 10 cantoras de funk, todas elas estão cantando nua, porque é a maneira dela conseguir chamar a atenção. E a cultura do funk, né? A cultura. E nós, se ficarmos calados, eles vão aprender aí e com a televisão. As novelas ensinam isso, está normal. Está normal a maneira que a novela anda ensinando a nossa juventude, até os pré-adolescentes, a viver de qualquer maneira, a aceitar esse lixo que eles andam anunciando. O homossexualismo, Kleber. Como? Eu estava vendo um rapaz, ele estava fazendo faculdade, e ele falou, meu pai, eu não vou fazer faculdade mais. Aí ele falou, por que, meu filho? Eles me deram X dias na faculdade. Eu tenho que experimentar um homem para saber se eu sou homem ou se eu sou o que for. Ele falou, não, você não precisa experimentar isso para saber que você é homem. Eu sou homem. Eles falam, como que você vai saber se você nunca experimentou? É isso que eles estão implantando na mente dos filhos e das filhas hoje nas escolas. E outra coisa, irmãos, tem sido normal algumas igrejas hoje em dia estão achando que está normal o homossexualismo na igreja. Estou falando de igrejas que foram igrejas de nome, tá? Sendo aceito, porque eu não sei de que canto do inferno que tiraram isso. Estão tirando os versículos bíblicos, interpretando de forma mal interpretada os versículos que não aceita essa vida de homossexualismo como cristão, e eles estão aceitando, criando essas coisas. E como o nosso irmão José está falando, e isso aí tem entrado dentro da igreja. Eu tava um dia que eu estava olhando, voltando ao assunto do funk, uns rapazes dançando funk na igreja, falando que era hino, quando os dois rapazes estavam com a calça coladinha no corpo, com um salto de mulher, e dançando igual mulher na igreja, falando que era crente. Igreja evangélica. Então, eu não consigo entender isso. E se nós ficarmos calados, não debater contra o pecado, não ensinar o que é Bíblia de verdade, principalmente para os nossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens, e, claro, tem muitos adultos também que precisam aprender, ainda mais essa questão de convívio no lar, conforme o livro de Cantares ensina. Mas nós temos que debater isso e ensinar a Bíblia da maneira correta.
O pastor mostra aqui, irmãos, que sobre as escolas de interpretação. E ele mostra que nós temos que optar por uma forma de interpretar a Bíblia em relação aqui ao livro de Cantares, para que nós venhamos a ter mais facilidade de entender o livro de Cantares. Eu, como eu já disse para os irmãos, eu opto para a interpretação literal do texto, para a escola. Eu mandei uma literal, postei agora, dentro do pensamento judaico, literal, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Gente, isso aqui é tudo judaica, tá? Não é cristão, não. Muitas vezes eu posto porque a gente está falando dentro da visão judaica. Isso. Eu opto para a linha literal, que toda a Bíblia ela é literal, não é alegórica. E o que é alegórico está bem claro que é alegórico. Aquilo que é, por exemplo, tipo, está bem claro que é tipo. Uma das coisas, irmão, que eu vou falar um pouco aqui, fora do livro de Cantares, mas, por exemplo, que há essas interpretações de alegoria que faz a igreja sofrer e não dá respaldo para a igreja. O perigo disso é, por exemplo, eu acredito que todos aqui já ouviram essa alegoria baseada na vida de Abraão, Isaac, Rebeca e Eliezer, que se torna até bonito. Eu já vi muitas pregações assim, que Abraão representa Deus, Eliezer o Espírito Santo, Isaac Cristo e Rebeca a igreja. Aí eles pregam, utilizam versículos, e muita gente acredita que a interpretação do versículo é aquele. Agora, em lugar nenhum da Bíblia, irmão, nós temos como acreditar que Isaac representa Cristo. Não existe uma base bíblica para isso. Se você for olhar, Abraão ia apresentar Isaac como sacrifício para Deus. Quem é que representava Cristo ali naquele momento? O carneiro que foi oferecido no lugar dele, não Isaac. Se você olhar pelo texto, não foi Isaac que foi apresentado ali. Isaac ia ser apresentado. Cristo foi apresentado como sacrifício e não teve substituto. Ele não teve substituto. Então, nós temos que parar de alegorizar as pregações, alegorizar todos os textos. Feliciano. Hã? Marco Feliciano pregou isso aí. Ele já pregou isso aí? Eu não sei se pregou falando do mesmo tema. Abraão e Deus, sim. E Isaac e Cristo. Deus tenha misericórdia. Essa alegoria aí. Irmão, é errado pregar? Não. Aquilo é uma benção. Contando que você deixe claro que é uma alegoria. Você não pode pegar o texto e falar que aquilo ali é a interpretação correta do texto. Mas a alegoria é um perigo. Porque você pode sair completamente do original do texto e fazer as pessoas que estão ouvindo acreditar que essa é a verdade. A Igreja Católica, né? Ela virou o que é por isso, porque eles deixaram de interpretar a Bíblia literalmente. E o livro de Cantares, irmão, nós só vamos conseguir entender o livro de Cantares e saber aplicar se nós interpretarmos literalmente. Então, não podemos alegar que é Cristo falando para a igreja, que é Deus falando para Israel, que, na verdade, eles aceitam as duas interpretações. É Deus falando para Israel e, como vê o Novo Testamento, é Deus falando para a igreja. Então, não é Salomão falando para a mulher que ele amava. É só isso que é o texto. Mas a gente crê nisso, irmão Cleber. Porém, ela vai muito mais além. Isso. Entendeu? Vai além. Primeiramente, que a Bíblia, ela é espiritual, toda a mensagem. Mas nós somos ser humano. Quer dizer, a seguir tem a mensagem entre homem e mulher, porque nós somos ser humano. E acabou. Não tem como. Entendeu? E é isso que a gente precisa. A maneira de interpretar a Bíblia, como eu já disse, é literal e aplicação. Aí é onde nós aprendemos. Nós interpretamos e aplicamos. Tem que ser assim a interpretação da Bíblia. E o livro de Cantares, como o pastor coloca aqui, na próxima aula nós vamos falar a respeito das duas escolas de interpretação, que é alegórica e a literal, os pontos de vista. Vamos falar um pouco a respeito do autor, vou falar algumas coisas interessantes no livro e vamos ter a nossa prova. Já na semana que vem tem a prova. Né? Uai, não é hoje, não? Não, hoje não tem a prova, já é 10 horas. É que o pastor ele mandou para mim, ele está com a cabeça um pouco cheia, e ele me mandou, inclusive, uma mensagem ontem, era quase 1h da manhã. Ele falou que tinha acabado de chegar em casa, pedindo para mim poder estender a matéria, ou se caso eu... que, na verdade, eu até imaginei que eu ia dar o livro de Cantares mais rápido. E a aula rendeu.
E ele falou que se eu poderia estender o livro de Cantares e estender essa aula, e na próxima aula falar um pouco Mas mais. foi até bom que a gente perdeu bastante aula. Eu mesmo pedi essa matéria. Teve o dia de férias, foi bom ela ter prolongado um pouco mais. Você entendeu? Muito bom, ótimo. E também teve um problema técnico com a impressora dele. Inclusive, ele até mudou a próxima matéria. Em vez de nós fazermos Apologética 1, nós vamos fazer Bibliologia 2, porque ele falou que essa matéria ele já tem a apostila pronta. Então, ele vai enviar... Gente, eu estou assim, um pouco preocupada que esse curso médio, nós estamos mais de um ano nesse curso, o que está acontecendo? Não sei, já está com mais de um ano, eu não sei. Tem mais de um ano. Não tem, pastora Priscila? Eu acredito que os cursos básicos, médicos, já é 1 ano e meio. Não é 1 ano só. É 1 ano e 6 meses. Sabe o que aconteceu? Eu já sabia que era assim. O professor, ele reformulou o currículo das disciplinas, aumentou algumas e aumentou a quantidade de aula. Era, tipo assim, 1 por mês. Tipo assim, 1 ano a gente faria 12. Agora, é mais ou menos 5 aulas. Então, é pela metade quase. Se você por isso que está mais prolongado. Que eu lembro que a outra turma que terminou o médio, eles não fizeram esse tempo todo que nós estamos fazendo. Não. É por isso que eu estou assim no nosso caso, essa matéria, nós estamos um pouco atrasados devido à primeira aula ter acontecido com a internet no dia e devido a esses ocorrências aí esses imprevistos com o pastor, nós temos uma aula a mais. Simplesmente pelo fato que a apostila ainda não ficou pronta e ele vai enviar as apostilas. Então, ele estava com dificuldade em questão técnica dos aparelhos dele. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos ter a prova e na próxima semana vamos estar entrando na aula de bibliologia. Eu creio que vai ser... essa é a nossa última aula hoje. Vamos ter mais uma aula ainda, mas vai ser bem rápido, porque nós vamos ter a prova. A próxima segunda-feira nós temos o fim dessa aula e a prova. Aí termina a matéria de livros poéticos. Aí acaba a matéria de poética e na outra segunda iniciamos Bibliologia 2. Eu acredito que sou eu mesmo que vou continuar dando aula, porque eu pedi o pastor para não me colocar em matéria técnica, que eu não gosto de matéria técnica. Já basta eu ter estudado elas na faculdade, eu não gosto. Aí eu falei que o senhor continua lá e deixa eu só com as matérias teológicas, eu acho melhor. A única matéria técnica que eu gosto de dar é homilética e hermenêutica, mais de uma. Nenhuma outra eu sou fã. E eu já gosto. Gosta? Bem. Então, na próxima aula, nós vamos dar essa apostila e faremos a nossa prova na aula que vem. Agora, considerando, irmãos, a relação do tempo do curso, o pastor realmente fez algumas mudanças. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta o pastor Luiz a respeito disso aí. Porque eu realmente... Aumentou as disciplinas. Ele colocou mais na grade curricular. Ele colocou mais. Ele aí fica maior. Estava avisando que tinha entrado mais disciplina, que para mim é melhor. É melhor, mas assim, longuinho, né, que só, né? Mas tá bom, amém. A gente só está aprendendo, né? Deus seja louvado. Então, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Gostaria de pedir a nossa irmã Lúcia mesmo para orar, agradecendo. Agradecendo ao Senhor. Oh, glória. Então, na próxima maravilhoso aula, Deus. A prova, não esqueçam, quem estudou, revê, quem não estudou, estuda. Não, agora a gente vai tirar 100 da próxima prova, né? Amém. Maravilhoso Deus, nós te rendemos glória e majestade ao teu nome, Pai. E no nome de Jesus, Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade tão rica, Pai. E nos ensina, Deus, segundo a tua misericórdia, aplicar a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Tenha compaixão de nós. Também apresentamos nas tuas mãos essa escola teológica, Deus, que o Senhor venha, Pai querido, operar maravilhas, tirar os tropeços, no nome de Jesus. Deus querido, dá ali, Senhor, o teu servo, todas as estratégias, Senhor, espirituais e humanas, para que todas as coisas possam ser concretizadas, Pai. Deus, no nome de Jesus, levanta homens e mulheres, Pai,
compromissado com a tua palavra, para que a tua palavra venha ser ensinada, Deus, para que vidas venham ser curadas, Deus, porque a tua palavra, ela é vida para a nossa alma, Deus. Nós te agradecemos pela vida do irmão Kleber, Deus, que o Senhor venha guardar, Pai, como o Senhor tem guardado. Envia os teus exércitos de anjos, Deus, e toda seta, todo laço, toda inveja, no nome de Jesus, caia por terra, Deus. Guarda ele na tua presença, Senhor. Cobre ele debaixo do teu sangue. É que nós te pedimos, Senhor, em cada um dos teus servos presentes. Dê saúde, dê uma mente, Deus, transformada em ti e atitude transformada na tua presença, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amen. Amém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, todos tenham uma boa noite. Amém. Boa noite, Deus Todos abençoe. na paz. Boa noite. Amém. É.